Olá! Começa agora o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de São José do Rio Preto. E hoje, quem está ao meu lado é a vereadora e primeira secretária da mesa diretora, Carina Caroline, do Republicanos. Carina, muito obrigada pela presença em nosso programa. Olá, sempre é muito satisfatório a gente poder ter esse momento aqui na TV Câmara. Então, eu cumprimento a todos que estão acompanhando esse programa, porque é a maneira de vocês conhecer o nosso trabalho enquanto vereador, vereadora, e saber o que nós estamos produzindo para a nossa querida Rio Preto. E Carina, assim, você já faz história aqui na Câmara, primeira mulher vice-presidente, primeira mulher na mesa diretora, né? E você trabalha muito pela questão da mulher. Então, acho que a gente podia começar falando de um assunto bem recente, que é de uma lei sua, que foi promulgada e que as secretarias fizeram parceria agora, que é a lei que garante a preferência no encaminhamento das vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica, né? De onde veio essa ideia? Qual é o objetivo desse projeto e dessa lei? Olha, primeira coisa, né, a gente entende que o trabalho dignifica, né, cada uma de nós. E com o trabalho, né, a dedicação em saber o que fazermos para melhorar a qualidade de vida das mulheres que tiveram coragem de denunciar, de romper com o ciclo de violência, e nada melhor que dar a ela uma condição de trabalho. Porque muitas mulheres, elas foram impedidas de trabalhar e de aprender a ter uma profissão. Então, quando veio, né, essa proposta de lei sancionada e agora regulamentada, me dá uma grande alegria saber que nós estamos mudando vidas, né? Porque o nosso mandato tem esse perfil de produzir leis, políticas públicas que chegue lá na população com bom resultado. Porque não adianta a gente só ficar lendo propostas aqui, sancionar e ela não ter eficácia para a população. E essa proposta, né, de trazer a prioridade de encaminhamento para cursos e vagas de emprego muda a vida. Traz novidade de vida às famílias, às mulheres, e isso faz um impacto social muito importante na nossa cidade. Traz, inclusive, a autoestima dessa mulher e também a questão financeira, porque a gente sabe que, em muitos casos, a mulher é quem banca a casa e ainda assim sofre violência, mas existem os casos em que a mulher é refém do homem por não ter uma renda, não ter como sustentar os filhos e a si própria, né? Porque imagina uma mulher que ficou cativa de um agressor durante muitos anos, que tinha só a função de cuidar de casa, né? Ela vai precisar avançar na história de vida dela, porque a autoestima, como você mesmo disse, é de que uma mulher incapaz, não sabe fazer nada. E hoje em dia, nós temos que dar essa condição à mulher, porque nós somos capazes de muitas coisas, nós podemos ocupar o espaço que nós quisermos ocupar, né? Para isso tem que dar oportunidade. E a Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria do Trabalho, vai dar essa condição a centenas de mulheres riopretenses. E vai servir de exemplo de políticas públicas para outros municípios. Porque essa é a nossa missão, né? De fazer o melhor, né? O meu compromisso com as pessoas é promoção, né, da igualdade. E não é o primeiro projeto, a primeira lei que você tem aprovada que é relacionada à questão da violência contra a mulher, né? Os ônibus que a gente vê com o Disque 180 também foi uma iniciativa sua. Foi uma iniciativa minha porque logo que nós assumimos o mandato, vou fazer essa retomada, eu identifiquei que as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, ela era muito pouco divulgada. Então, a primeira coisa foi conhecer a Secretaria da Mulher, que é uma das primeiras do nosso estado. E tinha que também fazer conhecida, porque já existia profissionais qualificados ali para dar atendimento a essas mulheres que querem romper o ciclo da violência. Então, por que não amplificar os serviços, né? Então, eu me lembro que eu já fiz a campanha, que era em outubro. Olha só,
um embate com o Outubro Rosa, mas eu queria falar de violência doméstica. E isso me causou, assim, me incentivou, né? Porque eu tinha que contrapor. Era Outubro Rosa com falar de violência doméstica, mas a gente não podia esquecer que as mulheres que também vivenciam o câncer, elas são vítimas de violência doméstica, elas são abandonadas. Então eu falei, não, vou misturar esses assuntos e vai dar tudo certo. Então, uma campanha não atrapalhou a outra. E eu permaneço durante esses últimos 11 anos falando de violência durante 12 meses do ano, porque é necessário. Mas você também fez muitas ações no Agosto Lilás, né? Que é o mês de combate à violência contra a mulher. Você vê, a pauta não muda, né? Porque quanto mais a gente anuncia, mais a gente tem aquela responsabilidade de ajudar essa mulher a saber o que está vivendo violência, conhecer os tipos de violência que ela sofre, que não é somente a física. Hoje nós sabemos que a Lei Maria da Penha tipificou vários, né? E a cada vez mais, a última agora foi na questão da violência que as mulheres sofrem na divulgação de suas fotos, né? E tipificou violência psicológica, moral, patrimonial, física, moral, violência política, né? Então, essas coisas elas têm que ser divulgadas, porque quem está sofrendo a violência acha que às vezes é normal, porque veio de um núcleo familiar violento, onde a mãe era vítima de violência, né? Infelizmente, a gente vê muitas mulheres que elas seguem um ciclo da vida. Isso tem que ser rompido, e só é rompido quando a gente faz com que ela tenha consciência de que não é normal, não é natural sofrer violência, não é natural ser agredida com palavras, não é natural ter sua autoestima diminuída. E não falo só de classe vulnerável, não. Nós sabemos de casos de mulheres de formação que ela vive oprimida, que ela tem um relacionamento abusivo a ponto de que ela se sente menor, incapaz, né? O companheiro, infelizmente, ele tem esse poder, ele domina a mente e às vezes a mulher ainda sustenta a casa. Né? E você está sempre nessa questão da segurança, né? Das mulheres, das crianças. Você tem um projeto aprovado que, inclusive, teve uma emenda impositiva que você encaminhou para ele, que é o que inclui o curso de manobra de desengasgo de bebês, né? No pré-natal das gestantes. E eu posso falar que é muito importante porque eu tenho um filho pequeno e eu usei algumas vezes essa manobra durante as madrugadas na amamentação. É realmente algo muito importante para uma gestante aprender. E você, inclusive, uma emenda impositiva vai dar os bebezinhos para que elas possam treinar, né? Sabe, a gente sempre pensando na vida, né? E mediante alguns casos que estavam acontecendo, a mídia trazendo, né? Casos de crianças, adolescentes, adultos, né? Que passam pelo engasgo e tem pessoas que vêm a morrer, vai a óbito. E os casos que deram certo são poucos que aparecem na TV e os que não deu tempo do socorro chegar. E pensando, né, a gente tem que... Eu falei assim, bom, vamos trabalhar lá no começo, né? Então, as mulheres que estiverem fazendo o pré-natal, elas têm que aprender, porque é a criança que afoga na amamentação. E a mãe fica desesperada. Então, se ela não tiver noção de como fazer para salvar o seu filho, ela vai sair correndo com essa criança, ela vai deixar a criança, vai pôr a mão na cabeça. E não é isso, porque quando a gente tem um conhecimento, a mãe quer salvar a criança. Então, o desespero, peraí, é assim que faz e pronto. Então, assim, olha que bacana. Então, nós fizemos a lei, criamos aqui, foi aprovada, sancionada pelo prefeito, mas isso foi sempre uma discussão, né? Estive com a Secretaria da Saúde, falei sobre a proposta, eles acolheram o projeto, assim, vereadora, muito bacana isso. E durante até, né, a nossa fala, a nossa conversa e reunião, o secretário, o Dr. Baitello, falou assim, vamos fazer um vídeo e passar também nas UBS. E aí eu quero deixar um abraço especial para as meninas da ANEL, que prontamente gravaram um vídeo, né, para poder passar no espaço saúde de todos das UBS, dos hospitais públicos. Então, você que está assistindo o nosso programa, estiver passando por uma consulta e vê a TV Saúde e vê as manobras, é uma ideia originada do nosso mandato. Isso me causa bastante satisfação, porque através dessa TV Saúde, uma mãe conseguiu salvar o filho. Que legal. E eu já até estive com essa mãe, ela agradeceu, porque ela ficou desesperada, mas na hora ela lembrou da manobra e o bebê tinha engasgado com
eu acho que foi um alimento durante o almoço. E ela rapidamente fez com que o bebê colocasse para fora. E através das emendas, né, a gente dá a condição de fato ter a prática, não só de aula, de vídeo ou de, naquele momento que os técnicos estiver, os bonecos estarão disponíveis para que os grupos de gestantes tenham a sensação, né, de como realizar a manobra, porque o boneco, ele é pesadinho como um bebê. Eu estive lá na ANEL e eu quis aprender também, né? E eles fazem as técnicas até o choro do bebê. Olha que a tecnologia, né? Até o choro do bebê. Então, esses bonecos estão para chegar aqui no município e nós temos 29 UBS, um hospital público, e eles estarão se organizando para que os grupos de gestantes já possam fazer essas aulas e essas mãezinhas possam salvar seus filhos. E aí, entrando na questão das emendas impositivas, né? Porque uma parte foi para essa parte da saúde, você também encaminhou uma verba para a questão da saúde ocular das crianças. Olha, esse sempre foi um sonho meu, porque como eu vivo, né, assim, fazendo campanhas dentro das escolas, eu escuto os professores, eu observo as crianças, então era importante ter essa política mesmo, né, dentro essa política pública que eu falo, né, dentro da escola, de maneira que a gente possa dar qualidade de vida para a criança. E atendendo, né, a algumas professoras, olha, a gente faz a guia. Às vezes o pai e a mãe não têm condição de levar a criança, às vezes demora a consulta. E eu falei, não, eu ainda vou fazer um projeto de lei para que isso seja viável com mais rapidez. Só que com as emendas, em parceria com a Secretaria da Saúde, nós já tivemos mais de 8 reuniões já para que esse projeto avance, né, com parcerias, porque o objetivo é fazer com que a criança, até os seus 8 anos, ela seja, né, atendida, porque a visão, ela trava. Até 8 anos dá para corrigir algumas coisas, né? E as primeiras crianças que serão atendidas é o ensino fundamental, né? Vão fazer os exames e sair até com óculos. Então, isso é muito legal, sabe? E vai evitar a evasão escolar. Às vezes, aquela criança é agitada dentro da escola porque ela não consegue ver, ela não consegue escrever. E ela também atrapalha a autoestima da criança. Então, ela não sente vontade de estar no meio dos amigos, né? E existe o bullyingzinho, né? A criança, porque às vezes ela não sabe. E olha como isso vai ajudar na autoestima e no aprendizado dessas crianças. É saúde. E você também utilizou as emendas impositivas para manter aberto um dos contraturnos que seria fechado aqui no município, né? Nós tivemos esse embate aí no meio do ano, quando uma instituição decidiu não continuar com os serviços associados à assistência social e eles entregaram. Então, ficou todo mundo apavorado, porque eram 540 crianças, porque nós estávamos falando de 4 núcleos, contraturnos, e foi aquele pavoro, né? E deu certo de estar sendo liberadas as emendas e eu destinei parte das minhas emendas para que o núcleo ali da Vila Novaes pudesse continuar com serviços para 120 crianças, 120 famílias atendidas, porque as mães ficaram desesperadas, né? E aí o governo foi se ajustando e nosso mandato deu essa condição, né, das crianças ali que são atendidas nos Vila Novaes pudesse continuar com o atendimento até o final do ano. Falando de projetos e instituições que ajudam a população também, um dos requisitos para conseguir pleitear verbas do município, às vezes até do estado, é que essas instituições elas sejam declaradas de utilidade pública. Exato. Né? E recentemente você teve um projeto aprovado e tem um que ainda está tramitando. O aprovado declara de utilidade pública o Instituto MDC e o que está tramitando declara de utilidade pública o Instituto Recomeçar em Amor. Como que é o trabalho dessas instituições? Como isso chega até vocês para que vocês decidam propor o projeto de declaração de utilidade pública? Olha, primeiro eu gosto de falar muito sobre os projetos, associações, instituições, institutos, porque é o braço do município, eu falo assim, né? O município não dá conta de atender as famílias vulneráveis, os casos de abandono social,
nem tudo chega, porque o braço também do município é curto, né? Então, eu tive o conhecimento do Instituto Minhas Doses de Cura, logo que ele foi inaugurado. E eles fazem um trabalho belíssimo, né, com famílias, com mulheres, com idosos, com crianças, no acolhimento e atendimento psicológico, momentos, né, que a pessoa passam por depressão. E quando vem só esse sentimento, ele desestabiliza toda uma família, né? E eu quero aqui parabenizar o trabalho da pastora Viviane, que ela abraçou a causa, né? Juntou seus voluntários, né? Eles também fazem parte ali da Igreja Cabana e tomaram para si. Hoje em dia eles fazem muitos atendimentos e não ficou só na parte psicológica, tem também o atendimento, né, que dá oportunidade de mulheres, de idosas aprenderem panificação, salão, escova, unha. As crianças podem fazer música, dança, balé. Então, quando aquela família ela é assistida ali no MDC, todos são acolhidos. Isso que faz toda a diferença, porque quando a gente restaura a família, a gente devolve para a sociedade umas pessoas curadas e elas vão produzir. Então, eu quero parabenizar o Instituto MDC pelo trabalho que realiza. Já fez 1 ano, por isso nós conseguimos a utilidade pública e vai ter também parceria futura com o município, onde assim, o atendimento vai ser amplificado, né? Porque se com a ajuda de voluntários, eles passam de 2.000 atendimentos mês, imagine com um pouco mais de ajuda pública. Isso vai dar a oportunidade de ter outros núcleos em pontos da cidade, porque nós estamos falando de uma cidade de quase 500.000 habitantes, né? Onde nós sabemos que tem muitas pessoas precisando de ajuda. E eu estou junto com esses institutos. E um pouquinho sobre o Instituto Recomeçar em Amor, que está tramitando. Uma coisa puxa a outra, né? Então, é assim, o Instituto Recomeçar em Amor, ele veio, né, por indicação, por ver o trabalho do nosso mandato. Eu recebi a pastora Aida no nosso gabinete e ela falou do trabalho que ela faz no Recomeçar em Amor, que é direcionado também a famílias, mas que chegam pelas mulheres que vivenciam o câncer. Mulheres que estão passando pelo câncer e precisam ser acolhidas, ser atendidas, porque tem muitas mulheres, minha amiga, que são abandonadas pelos seus companheiros e passam essa situação de vulnerabilidade social e emocional. E lá também eles fazem o acolhimento psicológico e também o social, não só para as mulheres, mas para os filhos dessas mulheres, para os esposos também dessas mulheres, que não é todas que são abandonadas. E eles têm um trabalho maravilhoso, também faz peruca, né? Trabalha com a autoestima da mulher, faz com que elas se sintam acolhidas e que vençam o câncer. Infelizmente, tem aquelas que morrem, infelizmente, porque às vezes o câncer está muito, né, avançado, mas existe aquelas que são curadas, né? E a gente não pode esquecer também que dentro desses institutos existe uma coisa que faz toda a diferença, que é a palavra de Deus. Porque uma coisa está associada à outra, né? Nós somos formados por corpo, alma e espírito. E os 3 têm que ser tratados para que esse ser humano fique em pé. Então, ali também tem as doses da palavra de Deus, que faz toda a diferença no trabalho. E é o que movimenta o Instituto, que é o amor. E a declaração de utilidade pública dessas instituições traz alguns benefícios, né? Traz benefícios, porque, que nem eu disse, ele se mantém por ajuda de voluntariados, pessoas que entendem aquele projeto, não, vou ser um contribuinte desses projetos. Só que os serviços começam a ser tão importantes, tão necessários, que ele vai tendo um volume de atendimento aonde necessita de apoio. E é justo, porque eles estão atendendo pessoas de Rio Preto. Eles estão atendendo famílias que não estão indo no CRAS, famílias que não estão indo na saúde, famílias que não estão indo no CREAS, porque a porta de acesso é mais rápida, o atendimento é muito mais rápido. Olha, eu quero passar pelo psicólogo, então eu estou aqui no MDC, nós temos voluntários ali que fazem esse trabalho social, que doam as suas horas ali para trazer mudança de vida. Então, quando chega o poder público e começa ali financiar os serviços, amplifica, né? Em vez de ser 2, são 3, é 4. E quanto mais pessoas atendendo, mais pessoas curadas. E teve um projeto de lei que foi aprovado aqui pela Câmara, mas foi vetado pelo prefeito,
e que a senhora estava comentando que vai lutar contra esse veto, porque é um projeto que já existe, um muito parecido da senhora que foi aprovado e virou lei, que é o que institui a credencial para a pessoa com a doença de Parkinson. Então, essas doenças invisíveis, o autismo foi a primeira credencial, hoje passa de 200 pessoas, ou crianças, jovens e adultos, que já procuraram a credencial para atendimento dessas pessoas com espectro autista. E a proposta da carteirinha para as pessoas de Parkinson foi porque uma amiga, Maria, que vem muito nessa casa, que busca apoio político mesmo para essa causa, ela teve um constrangimento numa rede de supermercado. Porque essas pessoas, ela é uma pessoa normal, mas existe esse problema sério, né? E ela pediu a cadeira elétrica para continuar fazendo as compras. E o atendente, por não conhecer, desinformado, mal orientado, né? Ele chamou ela de preguiçosa. Oh, a senhora não tem vergonha de pedir a cadeira? Isso aqui é para idoso, é pessoa com deficiência. E ela se sentiu constrangida, teve seu direito violado ali, porque ela não tem que falar aos quatro cantos que ela tem Parkinson, que ela sofre uma deficiência, né? E as pessoas também não são obrigadas a saber, mas ela tem que ter sensibilidade de ver o que está acontecendo. Nós chamamos a gerência, a gerente pediu desculpa e deu a ela a cadeira. Então, é um constrangimento para essas pessoas. Elas já sofrem constantemente com medicamentos que alteram todo o comportamento do corpo, né? Então, as pessoas, elas tremem, elas não conseguem ficar muito tempo em pé, têm dificuldade na fala, né? Ela tem medicamento constante. Então, nós falamos, vamos fazer uma credencial de identificação, porque ela só vai mostrar. Não está pendurado, ela não tem que sair exposta também, que ela é uma pessoa deficiente, né? Mas ela pode apresentar no momento onde que ela se sente constrangida e não tem a garantia do seu direito, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é desconhecido para muitas pessoas, né? A gente vê no mercado, fila para deficiente. Se a gente vê uma pessoa que para a gente é normal na fila, qual o julgamento? Mas será que essa pessoa não está, né? Se valendo do direito do outro, porque a gente pensa que a deficiência ela tem que ser vista. E ela não é somente vista, né? Ela é sentida pelaquela pessoa que ela vive a deficiência. Então, vou lutar contra esse veto, porque é uma lei igual a outra. E um procurador deu ok e o outro não deu ok. Mas eu vou buscar o ok, porque a gente está falando de vidas. E é por elas que eu luto. E aí, a gente entra num outro projeto seu, que já está começando toda a programação para o próximo ano, que acho que você tem várias bandeiras, mas talvez essa seja a maior, que é a questão do combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Você faz um trabalho muito grande nas escolas do município, nas instituições, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Bom, esse projeto contínuo me traz grande alegria, porque quando a gente leva a verdade às pessoas, às crianças, elas começam a ter coragem de falar o não, de entender o que é a violência sexual, o que é o abuso sexual. E a gente não pode ter vergonha de falar com as nossas crianças, porque o abusador, o agressor, o criminoso não tem medo. Ele avança cada vez mais. E a tecnologia também nos causa grande preocupação, porque hoje nós vemos no mundo onde as nossas crianças com meses, mãe já coloca para o tablet, para ver o desenho e tal. E as informações chegam muito rápido, então a gente não pode ter medo de falar. E eu, Karina, Caroline, gosto de estar nas escolas. Vamos em nosso gabinete, a minha equipe vai. Se precisa pôr peruca, eles colocam, se coloca roupinha, se tem que ficar, né, do lado da criança, fica, porque o nosso interesse enquanto vereador, enquanto mandato, é alcançar as crianças. E a gente percebe durante as palestras, os olhinhos, muda, abaixa a cabeça, fica com vergonha, olha para a professora, procura alguém. E essa campanha de 2023, nós tivemos casos de pedofilia na rede, foram descobertos. Quer dizer, a criança, ela falou, não, isso não está certo, eu vou contar. E contou. E a gente descobriu quem era,
né? Então, o incentivo a falar, não tenha medo, denuncia, conta para alguém de confiança, né? Eu sempre falo, olha, procure um adulto de confiança, né? Eu tenho uma mãozinha que tem alguns bonequinhos, né? Papai, mamãe, titio, vovô ou irmão, né? E quando essas pessoas não dão credibilidade para a criança, eu falo, vocês têm que pensar qual é a pessoa que eu posso procurar, né? E às vezes está na escola. A maioria deles é na escola, porque o abuso está dentro de casa. E quando isso acontece, as professoras chamam o conselho tutelar, procuram os órgãos de garantia de direito da criança para que elas começam a ser ouvidas e assim possam sair ou afastar, né, desse lar onde está acontecendo o abuso sexual. Mas é fundamental a gente criar essa consciência na criança de que quando tocam em suas partes íntimas, não pode ter medo, não pode ficar com vergonha, ela tem que denunciar. E isso parte de casa. A gente tem que ensinar as nossas crianças, nossos sobrinhos, primos, nossos vizinhos, porque a gente tem que ensinar a criança a falar. Vença o medo. Você não é culpado. E a gente tem que lembrar que a grande maioria dos abusos acontece por alguém muito próximo dessa criança. Se não é um pai, é um tio, é um avô, é um vizinho, é alguém que é desse ciclo de confiança da criança, né? É porque são toques, inicialmente sutis. Um carinho, né? E começa a evoluir os toques e também começam as ameaças, porque quando a criança começa a se sentir constrangida dos toques, ela já sabe que não está legal ali. Então, a gente tem que estar atento à mudança de comportamento das crianças, né? Tem criança que ela fica muito fechada, tem criança que fica agitada e quer tocar em outras crianças, né? Ela tem comportamento, a sexualidade começa a aflorar. Então, são vários sinais que as crianças começam a emitir quando acontece esse tipo de violência, né? Desse abuso. E nós temos que estar em alerta, ensinar a criança a identificar, ensinar a criança a denunciar, de maneira que ela venha romper com o ciclo desse abuso, né, e seja direcionada as políticas públicas para o tratamento psicológico, porque deixa marcas por uma vida toda. Nós conhecemos mulheres que sofreu abuso sexual na infância, que ela não consegue se relacionar, ela não tem um casamento feliz, porque ela foi violada, né? E isso a gente tem que falar, não pode ter vergonha de falar do corpinho. Não tenho vergonha de falar das partes íntimas. Eu falo, eu demonstro de maneira sutil, mas que a criança entende, né? Que depois eu pego depoimentos das crianças. E é importante ressaltar que o município tem uma estrutura para atender tanto as crianças quanto as mulheres vítimas de violência, né? É importante utilizar essa estrutura, né? Fazer uso desse equipamento público que existe para proteger essas pessoas. Por isso que a gente fala da prevenção, né? A prevenção contra as violências é importante, porque nós temos a garantia através de lei, através de políticas públicas formalizadas, o CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar. Depois, para as mulheres, violência doméstica, nós temos Secretaria da Mulher, Delegacia da Mulher, Vara da Violência Doméstica. É um ciclo. Temos a Patrulha Maria da Penha, que também é uma lei, né, da minha autoria, que está fazendo uma diferença enorme nos casos de violência doméstica aqui em Rio Preto, sendo referência de serviço. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a conhecer o direito. Primeiro, conhecer a violência sofrida, conhecer o seu direito e o serviço que ela tem à disposição para romper com a violência. Muito obrigada pela presença em nosso programa, vereadora. Mais algo que a senhora deseja falar para a população? Olha, eu quero colocar o nosso mandato à disposição. Nós estamos aqui, o nosso telefone 32 14 7773. Nós temos uma equipe aqui toda envolvida a fazer o nosso trabalho e ajudar a nossa população. E saber que o trabalho do vereador ele é estendido, né, aos bairros, às escolas. Então, estamos aqui, gente. Tem algum probleminha no seu bairro, na segurança, no trânsito, na saúde? Ligue para a gente está aqui para ajudar vocês. O vereador vai, ele é acionado e ele é presente para resolver os problemas aqui. Muito obrigada, vereadora.
Você acompanhou Questão de Ordem hoje com a vereadora Karina Caroline. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Também temos as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.